Boa tarde, Christian de Souza, Vinícius Krieger, da rádio Univale Web Catarina. Christian, contra o Barra, você demonstrou um futebol efetivo no setor ofensivo, marcando logo 2 gols no início do segundo tempo. E contra a equipe do Criciúma, você na coletiva pós-jogo não escondeu a diferença da posse de bola entre as duas equipes. Para o confronto contra o Figueirense, qual sistema de jogo você pretende aderir à equipe do Marcílio Dias? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela presença de todos, ao nosso torcedor que nos assiste, escuta. Eu fiz essa pergunta para os jogadores essa semana no vestiário, lancei a eles esse desafio, né? Se iríamos mudar as características dessas últimas 2 partidas, que eu estou à frente do comando, que para mim, né, a característica principal da nossa equipe foi dedicação, organização, competitividade até o último minuto, um jogando pelo outro. É um futebol realmente coletivo, não tão vistoso, né? É longe daquilo que eu, como treinador, também quero de uma equipe onde eu tenho um tempo já de trabalho, mas, ao meu ver, é o futebol possível para o momento, né? A gente deixou de tomar gols, fomos mais eficientes a nível defensivo, fizemos 2 jogos bem estratégicos, e essa pergunta, essa indagação eu fiz a eles no vestiário. Eles foram unânimes, né, em me dizer que não, vamos seguir nesse caminho, né, vamos ser competitivos, vamos ser estratégicos, inteligentes, saber jogar o jogo, e é dessa forma que a gente vai sábado enfrentar o Figueirense. Vamos mais uma vez ser estratégicos, inteligentes. Se tiver que botar a bola no chão em determinada situação, vamos colocar, vamos tentar se impor dentro da nossa casa, mas o momento que a gente tiver que marcar, defender, tanto em bloco médio, baixo, a gente vai fazer isso. E os jogadores estão dentro dessa ideia também. Nós construímos juntos aqui uma ideia de jogo, eu e eles, comissão técnica, e dessa forma a gente vai para esse confronto de sábado tão decisivo e importante, né, nesse ano no clube. Boa tarde, Christian. Figueirense tem o melhor ataque da competição, mas é uma defesa que sofre muitos gols também, né? Faz muitos gols e toma muitos gols. Figueirense vai jogar uma vitória, garante o jogo no Scarpelli nas quartas de final. Então, o Figueirense também interessa a última rodada. Lá do Marcílio, o empate serve para não cair, mas tem que vencer o jogo para classificar, né? Qual que vai ser a postura do Marcílio diante desse adversário que também tem interesse na última rodada, e o Marcílio que pode ser do céu ao inferno, né? Porque está brigando em cima, mas também ainda com risco de rebaixamento. Como demais as equipes, né? Acho que isso aí mostra o equilíbrio da competição. Se eu não me engano, aí 3 ou 4 equipes estão na mesma condição que a gente, né? Uma vitória pode classificar, uma derrota a gente tem que olhar para baixo. Os times do Thiago eu conheço bem, já eu enfrentei, o ano passado a gente teve um confronto pela Série C do Brasileiro, eu no CSA e ele no Ipiranga. As equipes do Thiago têm essa característica, elas são muito ofensivas, ele tem uma propensão a atacar, né, ter a bola a maior parte do tempo. Ataca com bastante jogadores, eles passam muitas vezes com 7 até 8 jogadores à linha da bola. É a característica do trabalho dele, ele já está com um tempo de trabalho, né, no Figueirense, então a equipe já tem a sua cara, né? Tem pontos a serem observados pela gente, a gente vai ter bastante dificuldade defensiva, nós vamos ter que fazer um jogo quase que perfeito a nível defensivo, para poder segurar a equipe deles, que tem bons jogadores a nível individual também, mas também tem algumas fragilidades atrás. Então, os números mostram isso. Nós vamos estar muito dedicados a marcar, a se organizar defensivamente e explorar aquilo que ele vai nos deixar de fragilidade na sua linha defensiva, no seu retorno defensivo. Nós temos uma característica aqui, que eu não posso tirar isso do clube, né, da equipe, que é se impor em frente ao adversário, marcar alto. A gente vai levar isso para dentro de campo. Mas vai ser um jogo muito também no aspecto emocional. O aspecto emocional, principalmente para a gente vai ser botado à prova. Volto a dizer para vocês, e como tenho batido isso na tecla desde que eu cheguei, a equipe equilibrada vai brigar para classificar. A desequilibrada vai sofrer lá embaixo para não cair. E é esse equilíbrio que a gente já mostrou nessas 2 primeiras partidas, e é a proposta nossa que a gente vai levar para o jogo de sábado. Christian, boa tarde. Eu vou fazer uma retroativa do jogo de Criciúma lá, que tu trouxe um ponto importantíssimo de Criciúma, e o que me agradou foi o contra-ataque. As 2 melhores oportunidades foram do Marcílio Dias, e não foi uma transição ofensiva, foi realmente
um contra-ataque, algo que o Marcílio há muito tempo não conseguia criar. E tu trouxe esse ponto. Porém, futebol não é uma unanimidade. Torcedores não se agradaram do teu estilo de jogo lá em Criciúma. Então eu te dou a oportunidade de explicar qual foi teu pensamento, teu estilo de jogo, porque foi tratado até como retranqueiro. Obrigado pela pergunta, Ingo. Nos dá a possibilidade de poder explicar a estratégia do jogo, né? Nós fomos para lá numa sequência grande de partidas, com uma viagem que ela parece pequena, mas ela já traz nessa sequência, né, de quarta e domingo, ela traz uma interferência no jogo, no desempenho físico do jogo. Para vocês terem uma ideia, a gente não pôde usar o Juninho porque estava sentindo, outros jogadores entraram num desgaste muito grande, num risco muito alto de ter lesão. Então a gente precisava fazer um jogo lá inteligente, um jogo estratégico, tático, baixar um pouquinho a linha defensiva, tirar a profundidade do Criciúma. Tínhamos que jogar também com a pressão que o adversário recebia da sua torcida. Estava a 3 jogos, se não me engano, ou 4 sem vitória. A gente sabia que a pressão para resolver o jogo rápido, logo no início da partida, ia ser muito grande. Nós precisávamos passar pelos primeiros minutos sem sofrer gol. Então esses foram os desafios lançados para o nosso grupo, né? Marcar num bloco mais intermediário e baixo, tirar essa profundidade e não sofrer um gol logo. E os jogadores compraram essa ideia e foram muito eficientes. Eu acho que a gente fez um jogo a nível defensivo muito próximo do ideal. A equipe do Criciúma não precisa dizer o seu investimento, né, o nível que está. Hoje numa Série B, há 3 meses atrás estava numa Série A de Campeonato Brasileiro. Então a gente fez o jogo possível lá. E tivemos ainda bons contra-ataques. Tivemos um campo pesado, né, difícil. Está muito dura a sequência de jogos, esses estaduais. Então a gente foi eficiente. Fomos eficientes e eu acredito que esse 1 ponto ele vai nos proporcionar uma classificação. Vai ser comemorado esse 1 ponto logo após o jogo. Eu acredito nisso. E também nós trouxe casca, nós criou casca de saber sofrer, de saber jogar sem a bola. Volto a dizer para o nosso torcedor que nos escuta. A minha ideia de futebol é ter a bola, é ser protagonista dos jogos. Mas o treinador ele tem que ser muito inteligente, ele tem que chegar no local de trabalho, no seu clube, identificar rapidamente a necessidade para gerar resultado muito rápido. Então eu já tenho essa experiência, né? Já sou calejado por isso. A gente não faz o futebol que a gente quer, a gente faz, muitas vezes no início do trabalho, o futebol possível. E o principal é gerar resultado. Né? Então é isso que a gente está tentando fazer aqui. Eu estou completando, acho que hoje, né, nem 10 dias de trabalho, e temos aí uma grande decisão daqui a 2 dias. O torcedor vai vir a campo, ele vai ver um time competitivo. Eu sei que a história do clube, a cultura do Marcílio, o torcedor tem esse gosto por equipes competitivas, jogadores raçudos, que se entregam até o último minuto. Isso o torcedor vai ver dentro de campo. E eu acredito que isso, aliado, obviamente, à qualidade individual que a gente tem, é um grupo de qualidade individual, com um descanso maior, nós tivemos aí 2, 3 dias um pouco a mais de descanso, a gente já vai apresentar dentro de campo algumas questões ofensivas mais interessantes, uma qualidade maior, para poder vencer esse forte adversário que não precisamos dizer da grandeza dele, né, no estadual, mas a gente vai ser muito competitivo e a gente vai brigar pela classificação até o último minuto. Christian, sem contar os atletas que passam por procedimentos operatórios e o caso do Silvio, que é um tratamento de uma fratura, o Levi, o Luan Viana e o Milani foram jogadores que estiveram de fora do último jogo devido a desconfortos musculares. Acredita contar com algum deles diante da equipe do Figueirense? Nós estamos numa empreitada durante a semana aqui para recuperar os jogadores. Alguns treinaram, outros ainda não treinaram. Eu vou guardar essas informações, né? Porque é importante lá o Thiago e a comissão dele ter essa dúvida, como a gente também tem algumas dúvidas do Figueirense. O Figueirense tem alguns jogadores pendurados, o Figueirense tem alguns jogadores contratados que chegaram essa semana, e a gente tem dúvida, né, de quem é que vem para o jogo. Será que ele vai correr o risco de botar aqui jogadores pendurados, sabendo que depois ele tem um jogo apenas de mata? Porque a nossa equipe aqui ela vai competir. Ela vai ser forte nos embates, na questão física. A tendência é ser um jogo de bastante cartão. Então, essa dúvida eles também têm. Como a gente também tem essas dúvidas, né? Os jogadores que vão estar 100%. A gente acredita
que consiga recuperar o máximo desses jogadores para estarem, se não para começar o jogo, ao menos serem opções para um segundo tempo. Christian, você chega no Marcílio um dia depois da saída do Fernando Gil, superintendente de futebol, né? E o Marcílio ainda não trouxe outra pessoa para fazer essa função. Qual é o peso da ausência de um superintendente de futebol hoje no Marcílio? E, de alguma forma, você pode ajudar na escolha de um substituto? Alguém que possa fazer essa função que era do Fernando Gil? Não, isso não compete a mim. Isso é uma questão de direção, está acima de mim. O Fernando deixou o clube muito organizado com processos, tá? Então, o clube, como está organizado, tem processos e tem profissionais aqui que estão ocupando essa lacuna que ele deixou. O clube anda perfeitamente na sua logística, não tenho nada a reclamar da logística e das condições de trabalho que aqui encontro. Tá? É estrutura hoje de clube grande, o Marcílio. Então essa questão não me diz respeito, eu estou focado exclusivamente nesse jogo de sábado. A gente sabe da importância desse jogo, é um dos jogos mais importantes do Marcílio nos últimos anos. Acho que vocês têm também a real noção disso. E é dessa forma que a gente está conduzindo aqui o bastidor, a nossa gestão de vestiário. E o torcedor que nos escuta e nos vê, pode ter certeza, o grupo está muito motivado, a confiança foi restabelecida, eles estão confiantes, estão alegres, os treinos estão mostrando isso para a gente, e o dia a dia aqui no vestiário está nos mostrando isso. Então nos enche de motivação e confiança para fazer um grande jogo aqui no sábado. Cristian, você falou no Fala Marinheiro sobre elevar a moral dos jogadores, né? Então, eu costumo dizer que a vitória vem de fora do campo. Como é que está o vestiário do Marcílio Dias? É claro que todos querem ser titulares, mas muitos não aceitam o banco, só não pode ser um conspirador, né? Queria saber de ti como é que está o vestiário, como é que está essa rapaziada, principalmente em termos de escalações, quem entra jogando, quem não entra, como é que está a união do grupo? Quando a gente chega num momento de que os resultados não estão acontecendo, essa pressão interna do vestiário por jogar, aquela vaidade saudável do jogador para querer estar jogando, e é isso que eu peço para o meu grupo de trabalho, o jogador tem que estar querendo jogar. Eu tenho pavor quando eu vejo um jogador acomodado com a reserva. Isso aí não serve. Pelas experiências que a gente já tem, a gente sabe que isso não serve. Mas quando se chega num momento de dificuldade de resultado, o grupo se une, o vestiário se fecha. E a gente está nesse momento. A gente está no momento que o vestiário está fechado, ele está coeso. Não tem ninguém chateado por não estar ajudando, pelo contrário, todos querem se colocar à disposição. Eu vejo uma luta muito grande do pessoal que está lesionado para voltar rápido, para poder ajudar. Então a gente está vivendo esse momento. A gente sabe que quando o momento ele é de vitórias, de protagonismo, esses egos, né, essas vaidades começam a aparecer no vestiário, e aí a gente, com a nossa experiência, tem que saber lidar com isso, gerir isso, mas sempre saber que tem uma hierarquia, tem uma tomada de decisão que é do treinador, e o jogador tem que ser profissional, tem que ter postura, caráter, para poder esperar a sua hora e apresentar um desempenho quando entra, os minutos que entra, que ele tem que jogar, que ele merece uma oportunidade de começar o jogo. Eu gosto disso, eu gosto desse papo franco, e eu gosto de jogador descontente quando está no banco. Eu gosto de jogador chateado, desde que ele respeite os colegas e respeite a hierarquia do profissional que está à frente, que é o treinador. Tendo esse respeito, tudo está certo, tudo está bacana e vamos trabalhar. O trabalho vai nos dizer quem tem que jogar. Mas a gente está muito fechado, Ingo, a gente está num momento muito coeso, né, para buscar o resultado e deixar o Marcílio numa condição de classificação que ele merece. Feito? Obrigadão.